Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o recrutamento e seleção e eu vou explicar melhor o processo de recrutamento, então bora pro vídeo! O recrutamento e seleção, ou RS, ele é um processo que ele vai atrás de buscar profissionais, avaliar e escolher os melhores candidatos para as vagas ali da empresa. Então é um processo que ele passa por várias etapas, tá? E muitas pessoas confundem, pensam que recrutamento e seleção é uma coisa só, mas na verdade são partes do processo distintas. Tem o recrutamento e a seleção. Para ficar bem definido para vocês, o recrutamento é eu busco e a seleção é eu escolho. Então, essas duas etapas juntas, elas formam o setor de recrutamento e seleção. O setor de recrutamento e seleção nem sempre ele é interno na empresa, tá? Tem muitas empresas que elas buscam empresas terceirizadas, específicas em recrutamento e seleção, agências, enfim, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso também. Bom, uma das maiores preocupações dos profissionais de recrutamento e seleção é errar o processo de recrutamento e seleção. O erro no processo, ele pode trazer vários efeitos negativos sobre a empresa. Então é muito bom que o processo seja bem alinhado, que seja tudo certo, tudo seja bem definido previamente, que seja feito de fato um ótimo processo, tudo certinho ali, para que a gente realmente escolha a pessoa certa para o cargo certo. E não adianta eu escolher ali o candidato que parece ideal, que tem várias qualificações, várias competências, mas eu coloco ele em uma vaga que ele não está cumprindo ali os requisitos do cargo. Ele não vai desempenhar um bom papel e isso não significa que ele seja um candidato ruim, uma pessoa ruim. Ele tem muito a oferecer sim, mas no cargo certo. Então existe a pessoa certa no lugar certo e essa é a função principal do recrutamento da seleção, ele achar o candidato ideal para a vaga ideal. Vamos começar então falando sobre as etapas do recrutamento. As etapas do recrutamento, primeiro é a definição do que é a vaga. É preciso ser estipulado ali qual será a vaga que será divulgada. Eu preciso ter tudo bem alinhado. Então, qual será a remuneração, qual será o regime de trabalho, qual será o cargo, quais serão as funções, todos os requisitos ali, as formações que são necessárias, se tem cursos que precisam ser ali realizados, toda essa parte de descrição da vaga, ela precisa ser feita antes de eu divulgar ela e abrir o processo. Essa abertura de vaga, ela pode ser realizada por diversos motivos, tá? Pode ser desde ali uma movimentação de pessoal, quanto a um aumento de quadro da empresa, então tudo tem que ser bem alinhado certinho quanto aos gestores que estão requisitando essa vaga, os supervisores, tudo precisa ser bem certinho para que não tenha nenhum problema no processo. Então, o supervisor ou o gestor, alguém que está ali requisitando, fazendo a requisição de pessoal, que eu vou explicar para vocês também, ela precisa passar tudo certinho para que a parte do recrutamento e seleção consiga desempenhar um bom papel e tudo seja ali acordado entre ambas as partes. Antigamente, quando você abria uma vaga, e você fazia esse processo de recrutamento, o foco ali eram as habilidades técnicas, se ela estava de acordo com as experiências ali profissionais, a questão de quantos cursos, a formação, tudo isso era muito visto, as hard skills, como a gente já conversou. Hoje em dia, o foco já está sendo mais para a parte das competências, tudo é muito importante. Então, às vezes não adianta o candidato ele ter toda ali a formação, tudo que está sendo pedido, sendo que ele não tem competências ali alinhadas com a empresa. Então, o candidato ele precisa sim estar alinhado com a missão, visão e valores da empresa, adequar a cultura da empresa, que ele consiga desempenhar um bom papel na sua função, que ele fique satisfeito também com o ambiente de trabalho. Não adianta contratar um candidato que ele não tem nada a ver com a empresa, que ele vai se sentir ali deslocado, desconfortável, né? Então, tudo tem que ser muito analisado. O recrutamento e seleção é um processo de muita análise, de muita pesquisa, então é realmente uma busca pelo profissional. Então, como eu falei para vocês, o recrutamento ele consiste na busca desse profissional para preencher a vaga. Essa é a parte principal do recrutamento. Então, entra lá a divulgação da vaga, a seleção dos currículos, essa análise, passar para os gestores os currículos selecionados para ver se ele realmente quer entrevistar aquelas pessoas, entrar em contato com os candidatos que foram com os currículos selecionados para dar andamento para o processo, saber se realmente há interesse. Então, vamos falar um pouquinho mais detalhado em cada uma dessas etapas. Então, ali, após a preparação, que a gente definiu como que vai ser esse processo de recrutamento, estipulou datas, prazos, nós vamos para a parte de divulgação dessa vaga. Então, é preciso definir como que vai ser feito esse recrutamento. Se ele vai ser um recrutamento interno, se vai ser externo, se vai ser misto.
Se for um recrutamento interno, eu vou divulgar essa vaga de maneira interna mesmo entre os colaboradores. Então, nos murais de comunicação, através de cartazes espalhados pela empresa, através dos e-mails, de veículos internos, intranet, enfim. Também tem a questão da indicação, se vai ser abertas indicações, nós vamos ali selecionar através dos colaboradores, pessoas de confiança, para que possam participar do processo. E se for uma vaga mista ou externa, nós vamos divulgar ali na empresa, vamos divulgar em veículos de comunicação abertos, então seriam LinkedIn, ali, redes sociais, sites de vagas, através de headhunters, que são pessoas que vão caçar os talentos. Normalmente, o meio de headhunter é mais para vagas de gerência, de liderança, enfim, que são mais difíceis e mais competitivos no mercado. Aí a gente vai para uma parte de headhunter, que são ali os caça-talentos, que eles trabalham exatamente com isso, eles vão prestar um serviço, então ali é um valor mais caro, um investimento que precisa ser feito para fazer esse tipo de processo, tá? Tudo ali vai adequar de como que eu quero que seja esse meu processo. Tudo isso tem que estar no planejamento, como que eu vou divulgar, e aí eu vou fazer a divulgação com as informações pertinentes para o candidato. Lembrando que a empresa ela não é obrigada a informar salários já no anúncio de vaga, mas é preciso informar qual será a posição, qual é a empresa, qual é o local da empresa, informações do que será requisitado ali para exercer aquele cargo, se tem requisito de formação, de idiomas, enfim, tudo isso é muito interessante você colocar no aviso da vaga para que encontre de fato o profissional ali filtrado, certinho, ele vai se candidatar tendo aquele perfil. Então, quanto mais específico eu for no meu anúncio de vaga, mais assertivo vai ser esse meu processo de divulgação. Após essa divulgação, nós iremos fazer a triagem ali dos currículos. Então, eu vou levantar todos os currículos que chegaram até nós, né, até os recrutadores. Nós vamos separar esses currículos entre os selecionados, não selecionados. Talvez até é bom a gente deixar ali se os que foram selecionados não atender as expectativas, a gente pode partir para essas pessoas que talvez não atendem todos os requisitos, mas às vezes fazendo uma entrevista pode demonstrar ser uma pessoa que tem um potencial a ser desenvolvido. Então, tudo isso é muito importante, a gente fazer bem essa triagem, analisar bem os currículos, e aí depois dessa análise e essa separação, nós vamos entrar em contato com esses candidatos que tiveram os currículos selecionados para saber se realmente há interesse em participar desse processo, explicar um pouquinho mais da vaga, já aproveitar ali o contato, fazer algumas perguntas para filtrar melhor e adiantar o processo, e aí agendar a entrevista. Após essa parte de recrutamento, nós vamos para a parte da seleção, que é quando a gente vai escolher o candidato mais adequado para a vaga. A seleção, ela pode ser feita em várias etapas, tá? Normalmente é realizado dinâmicas, jogos ali entre os candidatos, entrevistas em grupo, para que a gente consiga analisar algumas habilidades e características dos candidatos em maneira coletiva. Então, se eu escolho uma dinâmica de grupo, eu vou estar ali observando a liderança, a tomada de iniciativa. Então, tudo isso, trabalho em equipe, é muito importante da gente saber se um candidato tem ali a parte das competências. Então, isso é muito legal de ser observado no candidato, dependendo da função que ele vai exercer. Também podem ser realizadas a aplicação de provas e testes para testar conhecimentos mais específicos dos candidatos. Tem os testes mais genéricos, que são de lógica, de português, de matemática. Esses testes também são muito aplicados, então é uma série de etapas. Tem também os recrutamentos que são mais simplificados, que é a entrevista, o contato por telefone, a entrevista, e aí o candidato já é selecionado, mas quanto mais eu conseguir filtrar esse candidato, quanto mais eu consiga entender o perfil desse candidato, melhor vai ser minha seleção. Então, se você tem tempo, se você pode investir ali no processo mais detalhado, melhor no final para você ser assertivo na escolha. Temos também as ferramentas de assessments, que são as ferramentas ali, os testes que podem ser aplicados para entender melhor o perfil daquele candidato, coisas assim que são internas, que ele vai responder com sinceridade ali, que vai definir essa personalidade, as competências, que eu já falei para vocês, o que são as competências? É o chá, gente, conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo isso em um teste bem realizado, você já vai ter ali, às vezes, dependendo do teste, o candidato descrito, você vai saber se é aquele perfil que você está procurando para aquela vaga. Após esse processo de dinâmica, de testes e avaliações, nós temos também as entrevistas. As entrevistas, elas acontecem após esse processo de dinâmica, normalmente de modo individual. Então, vai o recrutador, ou às vezes o recrutador, junto do supervisor ou alguém da área, vai entrevistar o candidato
para saber se de fato tudo aquilo é compatível, se ele está de acordo em trabalhar na empresa, vai sanar as dúvidas do candidato também, que é muito importante. Deixar o candidato confortável desde o começo da entrevista, para que ele se sinta ali à vontade para demonstrar realmente qual é o seu comportamento, quais são as suas características. Muita coisa pode ser avaliada numa entrevista, depois a gente pode fazer um vídeo específico só de entrevista, tá? Mas é um processo crucial para definir o candidato. Às vezes o candidato vai muito bem na dinâmica, vai muito bem ali na colheita de dados, mas na entrevista ele mostra um perfil totalmente oposto e aí ali você já descarta o candidato. E lembrando que a pontualidade não é apenas do candidato, tá? É importante que o entrevistador ele também tenha pontualidade, que é uma questão ali de respeito, né? Se a gente marcou a entrevista no horário, a gente tem que fazer naquele horário, o candidato tem que chegar no horário também. Isso tudo é muito importante, tá? É muito interessante também no processo ali de planejamento da entrevista, você elaborar ali umas perguntas que precisam ser feitas, perguntas que são essenciais para você entender o candidato, para você saber se ele realmente está ali interessado na vaga, se ele conhece a empresa. Então tem perguntas que são básicas e essenciais. E também definir previamente o tempo que você vai gastar naquela entrevista, para você também não ficar perdido, nem o candidato, para todos já se prepararem melhor. E aí, no encerramento da entrevista, depois de você já ter aberto o espaço para o candidato tirar as suas dúvidas, você vai agradecer ele pelo tempo disponível, né, e o interesse na vaga, e aí você vai falar das próximas etapas do processo. Às vezes, você não vai dar uma resposta ali direto para o candidato, então você fala que você vai retornar via e-mail, telefone, enfim. E você agradece também a participação. Após a entrevista, é interessante você fazer um parecer com as observações dos candidatos. Então você escreve ali alguns tópicos importantes, os requisitos, e aí você checa ali se tem tudo cumprido certinho, faz umas anotações, umas observações. E para você passar isso para a pessoa que solicitou a vaga, para você conseguir enxergar com clareza essas qualidades e lembrar melhor dos candidatos também, então você desenha ali um parecer do candidato, que isso vai ajudar muito na hora de selecionar, tá? O feedback, ele é muito importante por todo esse processo. Se ele foi feito de modo externo, com ali uma agência ou algo do tipo, a agência comunicar ao candidato de que ele não foi selecionado, agradecer a participação, enfim. E se foi feito de modo ali da equipe mesmo de recrutamento e seleção da empresa, é importante, nem que seja para enviar um e-mail ali agradecendo pelo processo, pela disponibilidade da pessoa em participar, o interesse. O candidato, ele fica ali situado, porque muitas vezes o candidato ele fica esperando uma resposta. Você faz um processo, imagina, se é uma pessoa que ela está desempregada, ela fica ali ansiosa, pensando se ela passou ou não. Então, você precisa dar essa resposta para o candidato. Isso é muito importante, isso diz muito sobre o processo de recrutamento e seleção das empresas, tá? E se, por exemplo, já são os finalistas ali que já passaram por várias etapas do processo, é ainda melhor que você ligue ou deixe um e-mail mais detalhado, dando pontos de melhoria, explicando por que ele não foi selecionado e também dizendo que você vai deixar ali o currículo e o contato dele caso surjam novas oportunidades na empresa. Muitas empresas elas deixam ali um banco de candidatos não selecionados, que eles ficam ali por um tempo, caso surja uma vaga, ou, por exemplo, o candidato que foi selecionado não se adequou, você não precisa retomar o processo do início, você já tem ali algumas pessoas que elas não atingiram totalmente, não foram as selecionadas, mas que elas têm potencial de preencher aquela vaga de modo mais rápido. Então isso pode ser uma ferramenta ali estratégica para o recrutamento e seleção também. Agora nós vamos conversar sobre o recrutamento interno e o recrutamento externo. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que é melhor? Bom, pessoal, é importante falar que não existe o modelo certo, o modelo melhor ali, universal. Não, tudo depende da situação. Depende de eu entender qual é o meu processo, qual é o candidato que eu estou buscando. Se for o recrutamento interno, é um recrutamento que ele vai acontecer ali entre as pessoas que estão trabalhando atualmente na empresa, tá? Então, esse recrutamento interno, ele tem vantagens e as desvantagens. O recrutamento interno, normalmente, ele é selecionado por ser um processo mais rápido e ele não tem gasto com recrutamentos e seleções, porque já tá uma pessoa ali da empresa, né? Então, você não tem que ir atrás de uma agência para fazer uma seleção, enfim. E também tem a questão de você incentivar os colaboradores com essa possibilidade de ascensão, às vezes uma promoção ou para mudar de cargo. Então, isso dá ali um entusiasmo para os colaboradores. E tem também a questão de que você não vai ter que se preocupar
se o candidato ele vai estar de acordo com a cultura da empresa, você já vai conhecer o trabalho dele, o estilo que ele tem, a personalidade. Então a chance de você acertar no recrutamento interno, ela é maior do que a do recrutamento externo. Agora, entre as desvantagens do recrutamento interno, nós temos a questão do desrespeito, quando um colaborador ali, colega de trabalho, ele é efetivado na equipe, por já ter uma intimidade, às vezes não vai respeitar tanto a autoridade desse colaborador que foi promovido ou mudou de cargo. Tem também a questão da disputa interna, porque mais de uma pessoa ali está concorrendo à vaga, às vezes fica um clima não muito legal. Tem também a frustração dos colaboradores que não foram escolhidos. Como eles já estão ali na empresa, a gente precisa estar sempre buscando motivar o colaborador. A gente pode dar uma olhadinha naquele vídeo que eu falei sobre as 3 principais teorias da motivação. Para que a gente consiga sempre manter os nossos funcionários motivados e eliminar os fatores de desmotivação. Agora, as vantagens do recrutamento externo é que ele vai oxigenar ali a empresa, ele vai trazer ali sangue novo na empresa, novidades, um novo ponto de vista. Ali a gente consegue ver como está melhor o mercado. Então, vai ser uma pessoa que vai trazer ali novos conhecimentos. Isso pode ser muito bom para a empresa. Também a questão de custos menores com a formação e treinamento desses funcionários, porque eu já vou ali atrás do candidato que ele vai se encaixar certinho na vaga, então eu não vou ter que ir atrás de formar e treinar esse colaborador. Os pontos negativos desse recrutamento externo é a questão de que ele é um recrutamento mais custoso, tá? Ele dá mais trabalho ali, demora ali mais tempo para você achar o candidato ideal, tem um maior risco ali da adequação inadequada, então o candidato ele acabar não se adaptando ali, não passar no tempo de experiência, tem esse risco. Também pode desmotivar os colaboradores, então, poxa vida, eu tenho ali o colaborador que ele já tem um bom desempenho, ele poderia ser treinado e capacitado para exercer aquele cargo, e aí eu vou e busco um candidato de fora e acabo não valorizando ali os talentos da empresa. O colaborador acaba se sentindo ali desmotivado. Vamos falar agora rapidinho sobre o recrutamento de PCDs, pessoas com deficiência. Nós temos a lei de cotas, que ela determina ali a inclusão de PCDs no mercado de trabalho. E se eu vou fazer um recrutamento de PCDs, eu preciso analisar muitos fatores da minha empresa. Então tem a questão arquitetônica mesmo da empresa, se eu consigo criar um ambiente adequado ali, confortável, de que a pessoa não vai se sentir desvalorizada. Então tem que ser um ambiente que tenha uma acessibilidade, que consiga acolher aquela pessoa. E nisso não é só a parte externa da empresa, nós precisamos também ter isso na nossa cultura empresarial. Então eu preciso fazer treinamentos, capacitações com colaboradores, para que se a equipe, por exemplo, vai receber ali um novo colega de equipe, que ele seja PCD, como que eles vão receber esse colega? Então é bom que a gente treine bem essas pessoas para que não aconteça conflitos, que a pessoa ela se sinta ali parte da equipe como qualquer um. Então isso precisa ser muito claro na empresa, precisa ter uma cultura de inclusão muito forte, tudo isso é muito importante. Diversidade, equidade e inclusão, ela é essencial nas empresas. Tem também o recrutamento de jovens aprendizes. O recrutamento de jovem aprendiz, ele é também estabelecido por lei, tá? As empresas com uma certa quantia de funcionários, elas precisam ter no meio do seu quadro de funcionários alguns aprendizes. E esse processo do jovem aprendiz, normalmente eles acontecem através de instituições ali de ensino, que vão preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, o aprendiz ele acaba tendo tanto a capacitação, como é chamada teórica, que é a parte ali que ele vai aprender sobre o mercado na teoria, quanto a prática, que ali é o fato, de fato, o trabalho dele na empresa. Então, é uma parceria entre essas instituições de ensino e capacitação com as empresas do mercado de trabalho. Normalmente, os candidatos dessas vagas são pessoas que estão ali se inserindo no mercado. Então, são pessoas que estão muitas vezes na primeira oportunidade de emprego. Então, a empresa precisa ter noção disso, precisa ter ali os limites, respeitar os limites do aprendiz e entender que ele está ali para aprender. Então, tem que ter alguém disposto a ensinar para que ele consiga exercer bem ali a função
e desempenhar bem um papel e ele realmente se sentir confortável e inserido no mercado. Uma outra coisa que é muito importante no profissional de recrutamento e seleção é que ele entenda o mercado de trabalho atual. Então é preciso estar ali sempre pesquisando, estar sempre se informando de como está o mercado de trabalho, porque eu vou falar de 2 cenários que podem acontecer e que a gente tem que estar preparado para saber como que vai ser essa minha vaga ser divulgada e esse meu recrutamento. Existe o mercado que tem muitas vagas e poucos profissionais, e tem um mercado que tem poucas vagas, mas muitos profissionais disponíveis. Vou falar agora alguns pontos dessas 2 situações do mercado, tá? Se eu tenho muitas vagas e poucos profissionais, a competitividade entre a concorrência, entre as empresas que estão ali recrutando, ela é muito grande. Então, eu preciso ir atrás de buscar uma oferta mais atrativa. Então, eu tenho que realmente atrair aquele colaborador para que ele tenha interesse. Muitas vezes eu tenho que ir atrás, mesmo que ele não se candidate na minha vaga, eu tenho que ir entrar em contato para saber se ele tem interesse, buscar marcar uma entrevista, porque ali é realmente uma competitividade por aquela pessoa, ela está sendo muito requisitada e tem poucos, então fica bem mais difícil. Acaba também que eu tenho uma retenção das exigências, porque às vezes eu não consigo o candidato tão adequado, porque tem muito pouco, então eu acabo contratando uma pessoa ali que ela não é o perfil ideal para aquela vaga, eu acabo contratando alguém para tapar o buraco, eu posso falar assim, daquela pessoa que está em falta. É necessário também que o recrutamento e seleção ele desenvolva ali umas políticas para atração e retenção dos profissionais da empresa. Isso é muito importante, porque se eu tenho uma rotatividade muito grande, fica ainda mais difícil. Então a gente vai estar sempre tendo ali que ir atrás desses profissionais que já estão escassos. Aí eu tenho o cenário de muitas pessoas e poucas vagas. Nesse caso, eu preciso ser bem específico no meu processo, na minha descrição ali do cargo, porque preciso filtrar bem esses candidatos, porque tem muitas possibilidades, às vezes muitas pessoas se candidatam e poucas têm o perfil ideal, então eu preciso desenhar bem ali o profissional que eu estou buscando para que eu consiga acertar nesse processo. E acaba também que a empresa ela consegue selecionar profissionais muito bons com um custo menor, porque tem muitas pessoas e poucas vagas, então o candidato, mesmo sendo muito qualificado, ele acaba aceitando a oportunidade porque ele está parado no mercado. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o recrutamento misto. O recrutamento misto nada mais é do que o interno e o externo juntos. Às vezes um antes do outro, às vezes os dois ao mesmo tempo. Então, eu posso divulgar essa vaga primeiro internamente, se eu não conseguir o candidato, aí eu divulgo ela externamente. Ou eu posso o contrário, divulgo externamente, não conseguir, divulgo internamente. Ou eu divulgo ao mesmo tempo, tanto internamente quanto externamente, e aí o melhor candidato será o selecionado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deu para entender bem essa definição do recrutamento, o processo do recrutamento. Espero que tenha ajudado vocês. Eu poderia falar muito mais, porque esse é um assunto muito extenso, mas para não ficar cansativo, nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!